Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá e bem-vindo a outro programa da Rádio WLC. Eu sou seu apresentador Cris Deluca e comigo aqui está o Will Santos. Olá, obrigado por nos sintonizar e nos fazer parte do seu dia. Na WLC, você não nos ouvirá se referir ao Criador pelos títulos pagãos típicos de Deus ou Senhor. Em vez disso, preferimos usar seu nome pessoal, que é Yahweh ou Yah. O nome do filho é Yahushua, que significa Yahweh salva. Eloá é um título hebraico para Yah. Então, Will, o que você tem para nós hoje? Bem, hoje quero falar sobre uma estranha metamorfose. Eu comecei a pensar sobre isso em outro dia, quando recebi um e-mail do tio da minha esposa. Ele já é um senhor aposentado. Ele deve gastar muito tempo vasculhando a internet, porque ele está constantemente enviando uma enxurrada de memes engraçados, como também diversas histórias do cotidiano, fotos fascinantes e outros tipos de coisas. E o programa de hoje, Cristãos Tornando-se Pagãos. Bem, sim, e acho que todos nós conhecemos alguém, assim, parecido com o tio da sua esposa. Eles raramente ou nunca enviam um e-mail deles próprios, mas eles nos enchem com e-mails recebidos de outras pessoas. E se você pedir que não o façam, isso pode causar um grande mal-estar na família. Você tem razão. A coisa é que eu gosto do que ele me manda. E eu não sei onde ele encontra tudo aquilo, mas é interessante. Mas o problema é que eu não tenho tempo para abrir e ler todos eles. Mas, outro dia, ele me enviou uma coleção de fotos que foi realmente fascinante. Foram fotos das que são chamadas de borboletas de asa de vidro. Você já ouviu falar sobre elas alguma vez? Não, eu acho que não. Com que elas se parecem? Bem, elas são realmente impressionantes e suas asas são transparentes. Asas transparentes? Pois é, muito doido, mas elas são lindas. Na verdade, elas também são uma das borboletas mais fortes que existem. Elas podem erguer até 40 vezes o peso do seu corpo. Incrível! Então, como são as lagartas? Elas também são transparentes? Você pensaria que sim, não é mesmo? Na verdade, eu procurei por imagens dessas lagartas em alguns sites de pesquisas, e elas se parecem com qualquer outra lagarta. E ainda por meio da metamorfose, elas se transformam em uma das mais impressionantes de todas as criaturas de Yah. Assim como os cristãos. Nós seremos transformados à imagem de Yah. Sim, mas funciona nos dois sentidos. A metamorfose pode ser a imagem de Yah ou pode estar em sintonia com o caráter de Satanás. Se você estiver com a sua Bíblia por perto, você poderia abrir em Romanos, capítulo 12, e ler para nós o verso 2. Claro, ele diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Então, a transformação ou a metamorfose, se você quiser assim dizer, pode funcionar nos dois sentidos. Sim, como cristãos, queremos ser transformados à imagem de Yah. Mas hoje quero falar sobre o que aconteceu quando cristãos apostatados conscientemente se desviaram para uma outra direção. Durante este período de tempo, o puro cristianismo apostólico foi perdido e o cristianismo, para todos os efeitos, se uniu ao paganismo. E quando isso aconteceu? Isso foi nos primeiros séculos depois de Cristo. Agora, nós mencionamos muitas vezes em nossas discussões sobre as profecias do Apocalipse e de que o teste final se concentra na adoração. Certo. Apocalipse 13, versículo 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Este verso está descrevendo o teste final. Você permanecerá fiel a Yah e rendendo obediência a Ele, mesmo que isso custe sua vida?
Em um dos nossos recentes programas, nós falamos sobre as diferenças entre o calendário bíblico versus o calendário papal, que é agora o calendário civil que está em uso em todo o mundo. O calendário bíblico é o lunisolar, o qual segue as fases da lua para cada um de seus meses, e o ciclo semanal é reiniciado a cada mês. Em contraste, o calendário papal é o solar. Seu ciclo semanal é contínuo e não tem nenhuma ligação com a lua. Se você perdeu esse programa, não se preocupe, você ainda pode ouvi-lo. Basta ir ao nosso site www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Procure pelo programa intitulado O Criador Possui um Calendário. Também fazemos o upload dos arquivos de áudio de nossas transmissões para o YouTube, para que você possa ouvi-los lá também. Obrigado, Chris. Deixe-me, Will, acrescentar mais uma explicação. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo falar que o calendário bíblico é diferente do nosso calendário moderno, talvez você não entenda o seu significado. A questão é que você não pode encontrar o verdadeiro sábado bíblico no calendário moderno exatamente porque o calendário do Papa usa um ciclo semanal contínuo. Isso significa que se você adorar no domingo, em celebração à ressurreição de Yahushua, você também não estará adorando no dia certo que esse evento ocorreu. Somente usando o calendário bíblico, você poderá encontrar o verdadeiro sábado do 7º dia das Escrituras e o dia verdadeiro da ressurreição de Yahushua. Se é importante adorar em um determinado dia, é vital usar o calendário correto para calcular esse dia específico. Caso contrário, poderíamos todos estar adorando em uma terça ou em uma quinta-feira. Também temos outros programas de rádio que discutem sobre isso. Você pode procurar pelos títulos Os Judeus e o Sábado, bem como o outro programa que fala sobre a história do calendário juliano. Mas este é realmente um tópico muito importante para as pessoas que vivem no final dos tempos, o qual nós acreditamos já estarmos vivendo nele. Fico feliz que você tenha mencionado isso, Chris, porque estranhamente o calendário teve um papel muito importante nessa mutação, que na verdade fez com que os cristãos se tornassem pagãos. Robert Leo Odom traçou toda essa trajetória em um livro intitulado O Domingo no Paganismo Romano. Eu gostaria que você lesse uma citação de seu livro, onde ele liga o calendário ao processo que paganizou o cristianismo. Vamos ver. Página 202, diz, abre aspas, os nomes pagãos da semana planetária foram perpetuados no calendário em uso entre as chamadas nações cristãs. Toda vez que olhamos para o calendário, temos diante de nós um lembrete constante da fusão do paganismo e do cristianismo, que ocorreu como resultado da grande apostasia religiosa, a queda predita pelo apóstolo Paulo, que ocorreu nos primeiros séculos da igreja cristã e que tornou a moderna Babel em seitas e credos conflitantes que professam o nome de Cristo. Os cristãos modernos presumem que a semana, como a temos hoje, tem ciclos contínuos e ininterruptos desde a criação. Isto é o que levou à suposição de que o sábado é o sábado da Bíblia, porque é o 7º dia da semana moderna. Bem, como a suposição de que o domingo é o dia da ressurreição de Yahushua simplesmente porque é o primeiro dia da semana gregoriana. Eu posso entender do porquê os cristãos modernos fazem essa suposição, pois o calendário gregoriano é uma adaptação do calendário juliano. O calendário pagão juliano foi instituído há mais de 2000 anos, e além disso, quando o calendário juliano foi substituído pelo gregoriano, não houve interrupção no ciclo semanal. Então, como eu disse, é perceptível do porquê as pessoas simplesmente fizeram essas suposições. No entanto, é lamentável haver essas suposições, pois elas comumente são incorretas, como essa certamente o é. Isso me lembra de um verso de Oséias. Dê-me apenas um segundo enquanto eu procuro aqui em minha Bíblia. Aqui encontrei. Oséias 4, versículo 6. Iá está falando. E ele diz, abre aspas, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Fecha aspas. Isso é exatamente o que está acontecendo aqui. A ignorância ou não conhecimento da verdade não muda a realidade do que é verdade. É a responsabilidade de cada um de nós buscar e aprender a verdade por nós mesmos e depois decidir como viveremos as nossas descobertas. Faça a opção em obedecer. O aumento do conhecimento sempre traz consigo a cruz da obediência. Então, voltando à fusão do cristianismo com o paganismo, como isso chegou às suas vias de fato?
Eu não consigo imaginar cristãos fiéis apenas acordarem em uma bela manhã e decidirem que serão pagãos de uma hora para outra. Não, e você está certo. Na verdade, foi um processo que levou várias centenas de anos. No entanto, uma vez que o processo foi concluído, o antigo e original sábado do quarto mandamento foi perdido sob a suposição de que a forma moderna da semana planetária permaneceu inalterada desde a criação. Então, como eles fizeram isso? Eu sei que o Novo Testamento contém algumas referências aos novos conversos cristãos que, aparentemente, ainda estavam apegados às práticas pagãs. Mas dá a impressão de que você está fazendo isso parecer como se fosse uma conspiração. Eu acredito que isso tenha sido planejado pelo próprio Satanás. E o jeito que ele fez isso foi por meio do calendário. Como dissemos há pouco, o calendário gregoriano moderno é uma adaptação do calendário juliano pagão que estava em voga. O calendário solar juliano, com seu ciclo semanal contínuo, era muito diferente do calendário lunisolar usado por judeus e cristãos apostólicos. Novamente, o ciclo semanal no calendário lunisolar recomeçava a cada mês. Você pode imaginar como seria difícil tentar conduzir negócios quando a cultura ao seu redor estava usando um método diferente de contagem de tempo. Seria um pesadelo. Eles teriam suas lojas abertas para negócios enquanto o seu estaria fechado, e o dos outros comerciantes estariam fechados enquanto o seu estaria aberto, e vice-versa. Eviatar Zerubbabel é um estudioso judeu que escreveu vários livros sobre como calcular o tempo. Um de seus livros, O Círculo dos 7 Dias, a história e o significado da semana, está cheio de informações. E cada ponto que ele fala é bem documentado, geralmente trazendo várias fontes. Ele realmente prova seus pontos com bastante embasamento, não é verdade? É ótimo. Neste livro, Zerubbabel estabelece que já na última parte do primeiro século, Inácio, abre aspas, foi pioneiro no movimento para substituir a observância do domingo pela observância do sábado. Agora, apenas para esclarecer, isso quer dizer substituir o domingo do calendário juliano pelo sábado do 7º dia do calendário bíblico. Sim, esse foi um dos passos. Mais uma vez, foi um processo. Havia algumas pessoas como há agora que também adoravam no 7º dia da semana juliana. Quando uma mudança leva várias centenas de anos, há uma série de pequenas transformações que ocorrem durante esse período. E realmente é isso que acontece. Satanás é um ser que planeja a longo prazo. E ele sabia que a batalha final seria sobre o sábado, como também que ele tinha tempo para lançar suas bases para fazer com que a última geração deduzisse de que o sábado é o sábado das Escrituras e o domingo o verdadeiro dia da ressurreição de Cristo. E onde que essa transformação começou primeiro? Quem foram os primeiros cristãos a começar a adorar no domingo? Eu sei que algumas pessoas apontam para passagens do Novo Testamento que falam sobre os primeiros cristãos se reunindo no primeiro dia da semana, mas isso não prova que eles mudaram o dia de adoração. Seria como dizer que os cristãos que vão a uma reunião de oração no meio da semana, quarta-feira, mudaram seu dia de adoração para quarta-feira. Não faz sentido. Na verdade, foram os cristãos em Roma que estavam entre os primeiros, se não os primeiros a começar a adorar pelo calendário juliano em vez do calendário bíblico. Mas o que é interessante descobrir quando você volta e lê as histórias dos pagãos daquela época é que isso causou-lhes um pouco de confusão entre eles mesmos. Como assim? Bem, estamos tão acostumados com as 3 religiões abraâmicas usando o calendário gregoriano para vir a uma mesquita na sexta-feira, ou a uma sinagoga no sábado, ou até a uma igreja no domingo, que tendemos a ver o calendário como se ele não existisse. Mas não foi assim no mundo antigo. Eles estavam acostumados a viverem dentro do costume de cada nação e com suas religiões diferentes, tendo calendários únicos. E, por volta de 175 a 178 depois de Cristo, um filósofo romano estoico chamado Celso escreveu um tratado denominado Na Verdadeira Doutrina. E ele era um cristão? Não, em fato, o subtítulo de seu tratado era Um Discurso contra os Cristãos. Interessante. Esta foi uma denúncia muito poderosa do cristianismo. Parte do que o tornou tão poderoso foi que seus escritos eram bastante serenos e sem emoção. O que quero dizer é que muitos pagãos da época escreveram muito amargamente contra os cristãos. Pelo que sabemos de sua escrita, Celso não agiu desta forma. Mesmo assim, ele ridicularizou os cristãos por imitar os pagãos.
Odom, em seu livro Domingo no Paganismo Romano, diz, abre aspas, o resultado de seu trabalho foi colocar o cristão sob uma luz muito desfavorável aos olhos dos romanos e de seus governantes. Bem, sim, eu imagino como eles fizeram isso. Vamos fazer uma pausa muito que rápida e quando voltarmos, gostaria de ouvir mais sobre isso e o que exatamente eles estavam alegando que os cristãos haviam copiado dos pagãos. Não vão embora, voltamos já já! Celebrações da Páscoa são tradições populares observadas por muitas pessoas. Coelhos, ovos de Páscoa de chocolate, lindos chapéus e vestidos em cores pastel são vistos como uma maneira inofensiva de celebrar a passagem de uma estação e a entrada da primavera. Para muitos outros, o fim da Quaresma e a celebração da ressurreição do Salvador no domingo da Páscoa são muito respeitados espiritualmente. Na verdade, o problema é celebrar a Páscoa e desonrar aquele que deveria ser honrado. Páscoa não vem de qualquer celebração bíblica. Pelo contrário, vem diretamente do paganismo antigo. Para saber mais, visite nosso site www.worldlastchance.com/português e assista ao vídeo Páscoa, Festa Judaica Pagã. Mais uma vez, o título é Páscoa, Festa Judaica Pagã, no www.worldlastchance.com/português. Você pode também encontrar este vídeo no YouTube. Então, Will, conte-nos mais sobre Celso. Ele entrou em detalhes do que ele alegou que os cristãos acreditavam ou o que se originou no paganismo? Bem, infelizmente ainda não existem cópias dos escritos de Celso. No entanto, um cristão com o nome de Origen escreveu uma grande quantidade de materiais intitulado Contra Celso, que basicamente significa o que seu título diz em sua essência. Nesses escritos ele citou extensivamente Celso. Uma citação em particular é especialmente fascinante, porque se refere ao mitraísmo e aos deuses planetários. Um ponto que eu pessoalmente acho particularmente interessante é que quando você lê o que Origen escreveu na tentativa de argumentar contra as acusações de Celso, você rapidamente perceberá que ele não tentou realmente refutar qualquer um dos paralelos que Celso havia traçado entre o cristianismo e o paganismo. Em vez disso, ele simplesmente tentou fugir ou falar sobre as acusações. Bem, isso sugeriria que Origen não podia refutar nem argumentar contra o que Celso tinha a dizer? Porque se ele pudesse, por que ele não o faria? Essa é uma boa pergunta. Muitos dos pagãos ficaram confusos quando os cristãos começaram a abraçar as práticas pagãs dentro de uma sinceridade inquestionável. Origen não foi o único que tentou explicar ou sair em defesa do paganismo quando encontrou tal conduta no cristianismo. Você já ouviu falar de Tertuliano? Bem, este nome não me é estranho, mas não lembro de quem ele era ou o que ele fez. Ele foi um antigo apologista cristão que viveu de 155 a 240 d.C. Ele escreveu em defesa dos cristãos, mas o que é tão revelador sobre o que ele escreveu é que ele mostra o processo que já estava ocorrendo com alguns cristãos que guardavam o domingo e outros o sábado, enquanto outros ainda se apegavam ao sábado bíblico lunar. Eu estou aqui com uma citação de Tertuliano que eu imprimi e gostaria que você lesse para nós. Tudo bem, estou pronto. É interessante lermos porque a sua declaração revela claramente que os cristãos estavam sendo confundidos com os mitraístas. E foi assim que eles se tornaram tão semelhantes um ao outro. Ok, leia para nós o que ele tem a dizer. Ok. Outros, certamente mais cultos, acham que o sol é o Deus dos cristãos, porque sabe-se que oramos para o leste, cultuamos e celebramos no dia do sol. Você faz algo diferente? A maioria de vocês, no afã de reverenciar os corpos celestes, às vezes movem seus lábios para o nascer do sol. Vocês certamente são aqueles que também aceitaram o sol como sendo um dia sagrado dos 7 dias da semana, e também como o dia para ser reverenciado. Vou interrompê-lo rapidamente para uma explicação nesse ponto, só para você entender do porquê os pagãos poderiam confundir essa nova religião chamada cristianismo, pois também cultuavam Mitra. Yahushua e Mitra afirmavam ser o salvador da humanidade. Ambos alegavam ter nascido de uma virgem e que em seus nascimentos tiveram a presença de pastores.
Ambos eram pregadores que andavam de um lugar para o outro e que ensinavam a moralidade. Tanto Cristo como Mitras tiveram 12 seguidores. Ambos realizaram milagres. O aniversário de Mitra era no dia 25 de dezembro e, na verdade, embora os cristãos saibam que o nascimento de Yahushua não ocorreu neste dia, este é o dia no qual a maioria da cristandade celebra esta data. Isso é verdade. E o que mais? Ambos alegaram ter se sacrificado pela paz mundial. Ambos foram declarados enterrados em um túmulo e ressuscitados no terceiro dia. Curiosamente, ambos eram conhecidos como o Bom Pastor e a Luz do Mundo. Os dois eram conhecidos por seus seguidores como o Caminho, a Verdade e a Vida. E, finalmente, ambos prometeram aos seus seguidores a imortalidade. Uau! Há muitas similaridades entre eles. Eu consigo imaginar do porquê os pagãos poderiam pensar da razão pela qual os cristãos eram tão parecidos com os pagãos daquela época. E quando os cristãos também adotaram o calendário juliano para os seus cultos, não houvesse virtualmente nenhuma diferença entre aqueles que acreditavam em Yahushua e aqueles que seguiam Mitras. Realmente não havia. A principal diferença era que os cristãos se recusavam a queimar incenso ao imperador. Este era o ponto, mas desde que a recusa foi vista como traição, isso criou muitos problemas para os cristãos. Bem, sim, e eu consigo visualizar como isso sucedeu. Temos um tipo de novo culto, o qual parece o mesmo que a religião do Estado em todos os seus aspectos, exceto no nome, e eles estavam guardando e cultuando nos mesmos dias, e a única diferença a considerar é um ato de traição? Isso criaria um problema muito que real. É exatamente por isso que Yahushua queria que seus seguidores estivessem no mundo, mas não fazendo as coisas do mundo. É uma distinção bem pontual e bastante importante. Por que você não vai lá para o capítulo 17 de João e o lê para nós, Chris? Ok, mas quais versos? João 17, versículos 14 a 20. Neste texto, Yahushua está orando por seus seguidores. É pouco antes de sua traição, e ele quer que seus seguidores sejam livrados do mal neste mundo de pecados. Você encontrou? Se sim, leia para nós, por favor. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo que somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Os cristãos devem estar no mundo, mas não devem ser do mundo. Infelizmente, com o passar do tempo e com as primeiras gerações que foram assassinadas ou morreram de morte natural, tornou-se mais fácil para as gerações posteriores se ajustarem ao que é pregado do que permanecerem fiéis à pregação e testemunho dos seus antepassados. Eu tenho aqui outra citação de Tertuliano que eu gostaria que você lesse. Vamos lá. É realmente significativa porque, novamente, ela revela as diferentes práticas entre os cristãos. Ele diz que alguns estavam adorando no domingo e outros no sábado, e que ele admite ser em si um desvio da prática judaica. Observe que, neste momento, os cristãos apostólicos ainda estavam guardando o sábado por meio do calendário bíblico. Está aqui, por favor, inicie a leitura desta citação. Tudo bem. Diz, abre aspas, seremos levados pelos persas e talvez. O mitraísmo era uma religião dos mistérios persas. Então, o que ele está dizendo aqui é que os cristãos podem ser confundidos com os mitraístas. Continue lendo, Chris, e ele irá explicar do porquê. Ok. A razão para isso, suponho, é que se sabe que oramos em direção ao leste. Da mesma forma que dedicamos o dia do sol às celebrações, de uma razão muito diferente da adoração do sol. Estaremos em um segundo plano em relação àqueles que guardam o dia de Saturno. E também eles mesmos se desviam por meio de um costume judaico do qual eles são ignorantes. Essa é uma afirmação incrível. Aqui Tertuliano está admitindo que a adoração no sábado era em si um desvio do costume judaico de adoração do sétimo dia do calendário original. Em vez do sábado do sétimo dia do calendário lunisolar da criação,
Alguns dos cristãos estavam adorando no sábado, o 7º dia do calendário solar pagão dos dias de hoje. Isso é muito interessante. Hoje nós nunca saberíamos fazer essa distinção, já que os judeus do nosso tempo usam o calendário lunisolar apenas para suas festas anuais. Até os judeus usam o sábado gregoriano para adoração. Exatamente. Você pode ver como Satanás conquistou uma vitória sem precedentes, criando uma ilusão lá no passado e que só agora a crença de que o sábado é o sábado bíblico acaba de ser desvendado e as pessoas o aceitam sem qualquer questionamento. Então, na época de Tertuliano, todos os cristãos estavam adorando pelo calendário juliano? De jeito nenhum. Só pelo fato de alguns cristãos terem colocado suas crenças em risco e adotarem práticas pagãs, adorando no calendário juliano, não significa que todos eles tiveram participação ativa nessas práticas, ou que essa transformação ocorreu sem eles serem questionados por outros crentes. Os cristãos apostólicos, aqueles que se apegavam aos ensinamentos dos apóstolos e seus descendentes espirituais imediatos, ficaram realmente aborrecidos ao verem a apostasia pagã rastejando lentamente, mas a passos largos dentro da igreja. Eu vejo aqui nessa situação quão difícil foi para alguns cristãos que aceitaram as novas práticas contra aqueles que se recusaram a aderi-las. Isso foi exatamente o que aconteceu. Os pagãos, que normalmente eram bastante tolerantes a diferentes crenças, viam a inconsistência entre os cristãos e o comprometimento de muitos deles. Isso desenvolveu nos pagãos um preconceito extremo contra o cristianismo. De fato, o ponto principal da obra de Tertuliano, o Apologético, era defender o cristianismo contra o tratamento irracional dos cristãos pelos pagãos. Na verdade, eu me recordo sobre Tertuliano, pois eu estudei sobre ele em meu tempo de faculdade. Você sabia que Tertuliano era bastante incisivo e que ele era bem irônico? Lembro-me de que ele mencionou como os tribunais tratavam os cristãos e os outros criminosos. Ele disse que um criminoso comum foi torturado até que ele confessasse seu crime. Por outro lado, as pessoas acusadas de serem cristãs foram torturadas até que elas negassem suas crenças. Os cristãos também haviam sido acusados de incesto em seus rituais e de matar e comer seus bebês, embora tais acusações nunca forem provadas. E Tertuliano fez alguns comentários sobre isso também. Veja, uma das coisas que os romanos faziam era abandonar crianças indesejadas. Tertuliano zombou dos romanos, os acusando de quão licenciosos eles eram, e com todos os bebês que eles abandonaram, o incesto era uma mera consequência. Bem, eu acho isso uma maneira de jogar um contra-argumento na cara de seu oponente. Uma coisa que eu quero tomar cuidado de não fazer é julgar duramente aqueles que viveram sob extrema perseguição. Não é de nosso feitio julgar os outros e devemos deixar que Iá faça isso. Mas todos devemos estar conscientes de que o paganismo perseguiu e atacou os cristãos apenas porque eles protestavam em favor de suas crenças, e muitos perderam suas vidas em defesa da verdade. Antônio Galônio escreveu um livro intitulado Martírio e Tortura. Em seu livro, publicado em 1591, Galônio disse que os cristãos que se recusavam a derrubar uma pitada de incenso em homenagem ao chamado divino imperador, muitas vezes eram obrigados a segurar um punhado de incenso misturado com brasas. Se a mistura ardente escapasse por um simples reflexo ou se caísse somente depois que os dedos fossem queimados, os pagãos declarariam que a devida honra havia sido dada ao imperador. Isso era uma forma doentia, maldosa e distorcida, mas houve muitos que permaneceram fiéis a Iá, apesar da perseguição daqueles que tentaram forçá-los a obedecer. A desumanidade do homem para com o próprio homem sempre me causa um espanto, sabe? Os cristãos também deveriam oferecer pelo menos uma pequena porção de incenso aos outros deuses romanos. Ódon diz, abre aspas, o culto aos planetas em seus respectivos dias era parte da adoração aos corpos celestes, fecha aspas. Um ministro protestante, que é um obreiro de uma grande denominação observadora do sábado, disse-me: sim, quando o sábado do 7º dia é calculado pelo calendário bíblico, ele cairá em dias diferentes, mas tudo o que Deus exige de nós é guardar o sábado do 7º dia, seja qual for o calendário que a sociedade esteja usando. Sério? Ele realmente disse isso? Sim, ele disse.
Isso é muito inconsistente. Bem, eu posso te dizer que isso me chocou. A coisa é que sua resposta mostra uma falta real de conhecimento das questões que estão em jogo. Ele pode assumir seu púlpito em um sábado e pregar contra a guarda do domingo, mas indo à igreja no sábado, ele não é diferente dos mesmos que eu, pessoalmente, o ouvi pregar contra. Mas voltando ao calendário, os cristãos apostólicos entenderam claramente que a semana planetária, com seus 7 deuses astrológicos, estava ligada à adoração ao demônio. Abra Cris em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20, por favor. Aqui podemos ver que a própria Bíblia está convencida de que os ritos do paganismo não são nada além de adoração ao diabo. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Yahweh. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Esse é um verso que abre os nossos olhos quando olhados neste contexto. Ao pesquisar esse assunto, encontrei uma antiga gravura em chapa de cobre. É do livro de Antônio Galônio, Torturas e Tormentos em Mártires Cristãos. Você pode ver vários cristãos sendo torturados, mas no canto superior direito você vê alguém em pé diante do deus planetário, Júpiter. Você vê isso também? Sim, mas como você sabe que é Júpiter? Você vê como a imagem está segurando um feixe de raios? Sim, está na forma de um X com um raio. Júpiter sempre foi representado segurando um raio, e esse era seu símbolo. Júpiter era o deus do 5º dia da semana, e esse dia equivale à nossa quinta-feira moderna. Agora eu quero que você leia a legenda que está abaixo da foto. Ok, mártir, cuja mão está cheia de incenso misturado com brasas vivas e que, sendo forçado pela dor para lançar o incenso, é dito ter feito sacrifício ao referido ídolo. Uau! Nenhum cristão verdadeiro, a fim de salvar sua vida, ofereceria nem sequer uma pitada de incenso ao deus planetário que representava aquele dia, tampouco a Saturno, mesmo que o sábado do 7º dia naquela lunação coincidisse com o dia de Saturno. Bem, não. Obviamente, para isso, reconheceria Saturno como o deus daquele dia. O calendário que usamos abrange questões muito maiores do que a maioria de nós temos entendido. Em um sentido muito real, o dia em que você adora revela qual divindade está sendo adorada. Os primeiros cristãos entenderam que quando você adora por meio de um calendário pagão, você está, na verdade, rendendo homenagem a um deus pagão. Entendi. E, em contrapartida, ao observar o calendário lúnio-solar do Criador, eles estavam declarando sua lealdade a Yahweh, a divindade celestial. Exatamente. Uau! Há muito mais por trás disso do que todos nós imaginamos. Queridos ouvintes, obviamente que em um programa curto de rádio simplesmente não há tempo suficiente para abordarmos todos os assuntos. Mas em nosso site temos dezenas de artigos bastante fundamentados e com fontes fidedignas, os quais mostram as evidências das escrituras e os fatos da história. Pedimos que você comece a estudar individualmente. Lembre-se, o conflito final envolve a adoração, e quem tem sua fidelidade baseada em quem você escolhe obedecer. Não aceite o que estamos falando como verdade, mas estude por si só enquanto ainda há tempo. Voltamos em seguida com nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A oração tem sido descrita como a respiração da alma. A oração é um dos maiores presentes do Criador para os seus filhos. Por meio da oração, você pode adentrar a sala do trono celestial. A oração é o segredo do poder espiritual. Se você gostaria de aprender mais sobre o privilégio da oração, visite nosso website em www.wordlastchance.com/português. Clique em Oração, a respiração da alma. Aprenda como você pode usar esse precioso presente de uma forma mais completa. Mais uma vez, o título é Oração, a respiração da alma, no www.wordlastchance.com/português. Visite-nos hoje! Karl Hoffmann, de Bonn, Alemanha, enviou uma pergunta para nossa caixa de mensagens diárias. Ele escreve:
qual é a melhor maneira de abordar uma pessoa que não está ensinando a verdade? Qual conselho seria apreciado, pois estamos lidando com uma situação aqui que exige muito tato? Falsos professores já existem há muito tempo. Ao analisarmos o que Jeremias disse, lemos: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na assembleia de Yahweh. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol entrará para o meio do acampamento. Mas certamente estamos vendo em nossos dias uma proliferação desses falsos mestres. Eu também percebi isso. Parece que quanto mais Yahweh nos concede novas verdades, mais Satanás levanta os falsos mestres. Isso é exatamente o que está acontecendo, e é por isso que o apóstolo João, em 1 João 4, verso 1, adverte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Iá, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E Yahushua também em... onde foi isso mesmo? Mateus 24? Ele advertiu, abre aspas, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Com certeza aumentou e definitivamente é um sinal do fim. Paulo já havia alertado que isso ocorreria. Em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4, ele escreveu, abre aspas, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, fecha aspas. Então a pergunta de Carl é muito boa e é uma situação que mais e mais pessoas estão enfrentando. Como você aborda um falso professor ou doutrinador? Eu acredito que o primeiro e mais importante passo é orar primeiro. É fácil sentir-se indignado quando vemos alguém ensinando coisas erradas. Mas temos que lembrar que Yah também ama essa pessoa e ela, em contrapartida, tem a responsabilidade de salvar outras almas. Peça ao Pai para que Ele lhe dê um amor genuíno por outras almas em potencial, e não pule este passo. Se você abordar alguém com acusações e raiva, tudo o que você conseguirá fazer é que ele ou ela, nós diríamos, para tornar isso simples, é torná-lo resistente ao que quer que você tenha a dizer. Isso é verdade. A maioria das pessoas não sai deliberadamente ensinando o que sabe estar errado. Não é uma competição, ganhar uma discussão ou algo assim. Queremos conquistar seus corações. Certo. Portanto, devemos reservar um tempo para nos envolvermos em oração de intercessão. Precisamos pedir a Yah que nos cubra, assim como a pessoa por quem estamos orando, com os méritos do sangue de Yahushua, para que nossos pecados sejam perdoados e nos dar um espírito humilde e pronto a aceitar seus ensinos. Precisamos pedir o dom do discernimento espiritual. Um espírito humilde e consciente nas verdades de Yah é muito importante não apenas para um falso mestre, mas para todos nós. Eu descobri que é útil ao abordar uma pessoa o fato de buscar um terreno comum de compreensão compartilhando uma das 2 vezes quando estou errado sobre algo. O que quero dizer é que todos nós já erramos uma vez ou outra. Eu sei que eu já. Queremos ser humildes em vez de arrogantes ou nos sentirmos superiores aos outros. Isso não irá ganhar ninguém para Yah, uma vez que não somos autoridade final. As escrituras são. Qualquer correção deve sempre ser feita com amor e carinho, mesmo quando afirmamos de uma forma pontual. O amor tem que estar acima de tudo. Se tivermos uma atitude presunçosa, provavelmente acabaremos fazendo mais mal do que bem, já que faz parte da natureza humana resistir quando nos sentimos confrontados. Depois de orar e com o espírito de amor, a melhor maneira, e devo acrescentar, a única maneira de abordar um falso mestre é por meio da palavra de Yah. Se você não conseguir se apoiar nas Escrituras, você não terá como mostrar seu ponto aos que não exprimem as verdades de uma forma correta. Se eles são sinceros em querer conhecer e obedecer à verdade, a palavra de Yah é tudo o que você precisa para, de uma forma gentil, com ternura e sem acusação, mostrar-lhe seus erros. Como o autor Jack Wellman diria, você pode ter que lutar pela fé, mas isso não significa que você tem que causar intrigas. Bem lembrado. E creio que faremos bem em lembrar disso. Essa é uma atitude que devemos ter sem causarmos intriga.
Se você tiver alguma dúvida e que gostaria de obter respostas, basta enviar-nos uma mensagem. Vá ao nosso site www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Você também poderá conferir as perguntas mais frequentes. Há muitas informações lá também. Novamente, nosso site é www.wordlastchance.com/português. É sempre uma grande alegria ouvirmos de nossos ouvintes. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Iá. Durante as guerras em que Napoleão estava no poder, um jovem soldado foi condenado à morte por algum delito considerado digno de morte. A mãe do jovem aproximou-se de Napoleão Bonaparte e pediu-lhe que perdoasse seu filho. Napoleão respondeu que seu filho havia cometido uma certa ofensa, e não uma vez, mas 2 vezes, e a justiça exigia sua morte. Mas a mãe do jovem não desistiu. Em vez disso, ela deu uma resposta muito perspicaz. Ela disse: "Mas eu não pedi justiça, eu estou implorando por misericórdia." Napoleão permaneceu firme. "Seu filho, senhora," ele disse, "não merece misericórdia." "Mas, senhor," a mãe respondeu, "não seria misericórdia se ele merecesse, e misericórdia é tudo que eu peço." Napoleão reconheceu que a mulher tinha razão e ele poupou a vida do jovem. A misericórdia é definida como, abre aspas, benevolência, brandura ou ternura do coração que faz com que uma pessoa ignore as feridas ou trate melhor o ofensor do que ele merece. A disposição que tempera a justiça induz uma pessoa ferida a perdoar ofensas e ressentimentos e a deixar de punir ou infligir menos do que a lei ou a justiça exigirão, fecha aspas. Felizmente, para nós, a misericórdia é também um atributo do caráter divino. O Salmo 145, verso 8, descreve maravilhosamente a profundidade do coração do Pai e o que encontramos é misericórdia. O verso diz: "Benigno e misericordioso é Yahweh, tardio em irar-se de grande clemência." Ser misericordioso significa ser gentil, benevolente e pronto em perdoar as ofensas de outros. Isso também significa ser cordial. Você já pensou em Yahweh nessa perspectiva? Ele é cordial e quer ser seu amigo. O Salmo também descreve Yahweh como cheio de compaixão. A compaixão é definida como a sensação de tristeza pela aflição dos outros e o Pai é afetado quando você está assim. Acima de tudo, Yahweh é misericordioso. Ele tem um coração terno que está pronto para ignorar ofensas, e sua atitude é tratar o infrator melhor do que ele ou ela merece. Quem não gostaria de ter um amigo assim? Meigo, gentil e pronto para perdoar nossas faltas? Quando você pensa sobre o que essas palavras significam e quando você entende como isso tudo funciona, você percebe que Yahweh é o melhor amigo que você poderia ter. Em Isaías 55, verso 7, encontramos um lindo convite que diz: "Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se a Yahweh, que se compadecerá dele, e volte-se para Eloá, porque é rico em perdoar." O Salmo 103 diz: "Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas a misericórdia de Yahweh é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Em resumo, eu só quero dizer que a aceitação do cristianismo do calendário pagão não aconteceu da noite para o dia. Da nossa perspectiva, olhando para trás há mais de 1800 ou 1900 anos, é fácil dizer que foi, mas levou séculos. Alguns cristãos cederam em um ponto e alguns em outros. Alguns aderiram estritamente ao calendário lunisolar, enquanto outros mantiveram o sábado lunar, mas que também aceitaram o domingo. Outros ainda mantinham tanto o sábado quanto o domingo, enquanto alguns só adoravam no domingo. As concessões ou falhas em permitir certas mudanças de uma geração foram aumentando nas subsequentes. Não é sempre assim que acontece? Sim, é.
Satanás pode conseguir mais pelas concessões que fazemos do que por uma grande mudança que os crentes poderiam resistir. É muito mais sutil e mais perigoso fazer apenas uma pequena mudança a cada geração que inicia seu ciclo. Você já ouviu falar de um livro chamado As Duas Repúblicas? Não, eu acho que não. Esse nome não me parece familiar. Foi escrito por um homem com o nome de Alonzo T. Jones, publicado lá nos anos 1887 ou 1888 ou algo assim. De qualquer forma, no livro ele estava comparando os fatores que levaram à queda de Roma, o que para ele já era perceptível em seus dias, que levaria à eventual queda dos Estados Unidos. Nossa, que interessante! Ele fez alguns comentários muito perspicazes. Eu tenho uma cópia na minha biblioteca e é um volume enorme de capa dura com quase 1000 páginas. E eu gostaria que você lesse esta citação retirada das páginas 320 e 321. Vamos lá. Nessa citação, ele está falando sobre os Estados Unidos ou Roma? Ele está falando sobre Roma. Ok, diz: a cada passo no decorrer da apostasia e a cada passo dado em adotar as formas de adoração ao sol e contra a adoração e a observância do próprio domingo, havia protestos constantes por parte de todos os cristãos verdadeiros. Aqueles que permaneceram fiéis a Cristo e à verdade pura palavra de Deus observaram o sábado do Senhor de acordo com o mandamento e de acordo com a palavra de Deus, que estabelece o sábado como o sinal pelo qual o Senhor, o Criador dos céus e da terra, distingue-se de todos os outros deuses. Estes protestaram de acordo com cada fase e forma de adoração ao sol. Outros aceitaram, especialmente no Oriente, a observar tanto o sábado quanto o domingo. Mas no Ocidente, sob influência romanas e sob a liderança da Igreja e da Diocese Romana, somente o domingo foi adotado e observado. Porque o calendário lunisolar bíblico era tão diferente do calendário solar pagão e literalmente a rotina diária de todos foi afetada. Tenho certeza que sim. Você pode ver como seria necessária uma real dedicação à verdade a fim de permanecer firme e não de permanecer em cima do muro. Quando o seu trabalho e a sua capacidade de alimentar sua família estiver sendo colocada em jogo, você poderá perceber como lá naquele tempo eles também tiveram essa dificuldade em lutar pelo que eles acreditavam. Os eruditos acreditavam que Eusébio de Cesareia foi o primeiro escritor eclesiástico a, em um sentido espiritual, tornar o nome pagão de domingo mais aceitável para os cristãos da época. Ao falar sobre o dies solis, ou domingo, o dia do nosso Senhor, o dia do sol, ele disse, abre aspas, esse dia foi dado às nossas almas como o sol da justiça. Uma manipulação muito inteligente no uso de suas palavras. Temos aqui o dia do sol, e faz com que esse sol seja Yahushua, o sol da justiça. E isso encobre o fato de que, na verdade, esse é um dia pagão. Eusébio também escreveu sobre essa perspectiva, dizendo, abre aspas, a face da glória de Cristo e para contemplar o dia de sua luz, fecha aspas. Houve alguma coisa preservada no registro arqueológico que mostra essa transformação da observância do calendário bíblico para o calendário pagão juliano? Sim, e obrigado por você ter levantado esse assunto, pois eu quase esqueci desse detalhe. Você pode encontrar essa transição que os cristãos passaram ao adotar o calendário pagão, guardando em um lugar não muito comum. E onde fica esse lugar? Em inscrições em sepulcros. Uma inscrição cristã refere-se à morte de Mercúrio, ou o dia de Mercúrio. Acredita-se que a data seja de 291 ou 302 da nossa era comum. Há outra inscrição cristã que é ainda mais interessante. Na verdade, é uma das mais antigas inscrições feitas em sepulcros datadas a serem descobertas em Roma. Refere-se a Dies Veneris, ou a nossa moderna sexta-feira. O que diferencia esta específica inscrição é que ela lista tanto a data juliana quanto a data lunisolar. Não acredito. Sim. Aqui eu tenho uma cópia dessa inscrição. Por que você não lê para nossos ouvintes? É datada de 269 de nossa era comum. Tudo bem, diz. Sob a égide de Cláudio e Paterno, nas 9 de novembro, no dia de Vênus e no dia 24 do mês lunar. Leucis colocou este memorial para sua filha muito querida, Severa, e para seu Espírito Santo. Ela morreu
com a idade de 55 anos e 11 meses e 10 dias. Fecha aspas. Uau, isso é incrível! No nosso calendário moderno, não usamos o termo nonas, e então vamos falar sobre isso por alguns minutos. As nonas de novembro são 5 de novembro, que as inscrições dizem que caíam no dia de Vênus. Ou sexta-feira. Certo, e naquela lunação correspondia ao 24º dia do mês lunar. Como o ciclo semanal é reiniciado todos os meses no calendário bíblico, o 24º dia do mês sempre cai no segundo dia da semana. Aqui, esta é uma prova positiva de que os ciclos semanais diferem. Se 5 de novembro daquele ano caiu na sexta-feira, e é isso que a inscrição diz, isso significa que o dia 6 de novembro era um sábado. Mas no calendário bíblico, o sábado naquela alunação simplesmente caía no terceiro dia da semana, e não no sétimo. Uau, já dissemos isso antes, mas vou dizer de novo. Não há como encontrar o verdadeiro sábado do sétimo dia no calendário juliano pagão ou no calendário papal gregoriano. Ninguém consegue fazer isso, muito menos encontrar o verdadeiro dia da ressurreição de Yahushua. É impossível. Se você realmente quer honrar Yahuwah, o adorando em seu santo sábado, e se você quiser encontrar o dia em que Cristo ressuscitou, a única maneira de você poder fazer isso é usar o calendário lunisolar bíblico para calcular esses meses. Isso é verdade. Essa lenta metamorfose do puro cristianismo apostólico a um cristianismo entrelaçado com princípios pagãos de calendários é o que hoje é responsável pela falta de conhecimento sobre o calendário bíblico. Bem, você tem razão. O ciclo semanal contínuo pagão é bem antigo em nossa história, e todos nós achamos que o ciclo semanal contínuo sempre existiu como ele o é. Mais uma vez, fatos históricos são fatos documentados e que podem ser provados, e os fatos da história do calendário juliano caíram no esquecimento. Todos temos divagado na ideia de tentar provar que o sábado de nosso calendário atual é o sábado bíblico e o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Nós dizemos: a moderna semana gregoriana tem ciclos contínuos de semanas de 7 dias. Portanto, as semanas sempre ocorrem continuamente. O sábado, então, deve ser o sábado do sétimo dia do quarto mandamento. Os católicos e protestantes que adoram no domingo, dia do sol, que é o primeiro dia da semana gregoriana, têm considerado como mais uma prova de que o sábado, o dia de Saturno, é o sábado da Bíblia do sétimo dia. Afinal, raciocina-se: se o sábado não é o verdadeiro sábado, por que Satanás se importaria em ter pessoas guardando o domingo? Este duplo engano tem confirmado aos guardadores do sábado sua suposição de que o sábado é o sábado bíblico. No entanto, os fatos da história iluminam a escuridão do erro e da tradição para revelar as origens pagãs dos dois dias modernos de culto, que são o domingo e o sábado. Sim, eu já ouvi sobre isso. É um duplo engano e é confirmado pelos guardadores do sábado, dia de Saturno, de que esse dia é o sábado bíblico. No entanto, os fatos históricos provam o contrário. Os dias modernos de culto, que é o dia do Sol e o dia de Saturno, não são nada senão dias de adoração pagã, e se adoramos neles, estamos na verdade dando honra a deuses demoníacos pagãos, algo para o qual os cristãos primitivos preferiam sacrificar suas vidas do que ceder guardando um outro dia que não fosse o verdadeiro. Obrigado, Will, por nos mostrar tudo isso. Queridos ouvintes, nós não podemos fazer suposições, uma vez que estamos muito próximos do fim dessa terra. É um princípio bíblico que Yahuwah, em seu amor e misericórdia, leva em conta nosso tempo de ignorância. Em Atos 17, versículos 30 e 31, diz: ora, não levou Iá em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse dia está muito próximo. Apocalipse revela que o conflito final envolve a adoração, porque o dia em que você adora revela quem tem sua lealdade e a quem você presta sua obediência. Por favor, estude mais sobre isso, pois agora você não é mais ignorante. A verdade foi apresentada a você e agora você precisa estudá-la individualmente. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança.
Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.